Existem várias situações que ocasionam, né, um desequilíbrio emocional em nós. Mas existe também uma parcela que é nós, é a gente com a gente mesmo, sabe? Então, até agora eu conversava com um amigo e eu comentei com ele assim, eu falei assim, olha, às vezes nós temos um problema muito sério, né? E esse problema é através da nossa personalidade, ou seja, é o aspecto do qual eu fui moldado, entendeu? E dentro desse aspecto, desse molde, né, eu criei os meus nichos em relação aos valores que para mim são verdades. É belo e verdades. São bonitos e verdadeiros. Então, às vezes, uma pessoa com um problema muito sério na vida dela, só que ela é muito resguardada, ela é muito fechada. E dentro desse resguardo, né, dessa introspecção, ela com ela mesma de não se abrir, até aí tá tudo certo. Mas aí, muitas vezes, há de ser pelo tipo, pela personificação, a personalidade dela. Então nós temos uma personalidade e a personificação. Então a personalidade é o que nasceu com ela em razão da existência, quando ela pousou na Terra. Ela veio daquele jeito ali para passar pelo que tiver que passar para poder se superar, né? E nós temos a personificação. E aí entra todo o processo familiar, religioso, processo social e político. E aí a gente se torna um ser humano, né? Muitas vezes a pessoa ela tem uma personalidade, que essa personalidade ela é muito moralista. A verdade dela conduz ela e oprime a todos de ser sobre a verdade dela. Então a todo momento, mesmo ela não querendo, tem que ser da forma como ela quer. Tem que ser do jeito como ela quer que seja. Porque se não for, nunca tá bom, né? Ela não consegue ter um pouco a flexibilidade em razão das coisas, da vida. Então as coisas se tornam até um pouco duras para ela. Só que eu vou falar nas máximas, tá? Vocês vão entender o que eu quero dizer, né? Então se você pegar uma personalidade dessa, a verdade dela é somente dela e todo mundo tem que seguir da forma como ela quer que seja, porque se não for, não vai ser legal. Aliás, o globo terrestre, né, o grande orbe que é o planeta Terra, tem que gira para ela, entendeu? Gira simplesmente para ela. Então a condição dessa pessoa muitas vezes é se encontrar numa fragilidade, ela não consegue expor, ela não consegue se abrir, porque quando ela tentar se abrir, ela vai começar a criar um desequilíbrio ainda maior. Porque ao mesmo tempo em que ela quer se abrir, ela também quer dizer para você que ela está no controle. Pronto, gerou a confusão. E na confusão ali, vai todo mundo se desentender, né? E por mais em que a gente tenta ajudar, ela muitas vezes tem dificuldade querer ajuda, porque a ajuda vai ter que ser da forma como ela quer ser ajudada e não ela se moldar na ajuda que está vindo. Então tudo tem que ser do jeitinho dela. Aí, por exemplo, então você pega uma personalidade desse tipo aí, entendeu? Né, extremamente manipuladora dentro das verdades e das vontades dela, né, moralista, né, uma pessoa que tudo tem que estar tudo, os detalhes, os mínimos detalhes tem que estar perfeito, né? De repente ela, quando ela é para fazer ou aplicar as coisas, ela não consegue ser, né, da forma como ela cobra dos outros o sejam com ela, ou da forma como ela cobra da situação ou de situações que ela quer que seja para ela. Então muitas vezes a pessoa dessa personalidade é assim, né? Então o que acontece? Você pega uma pessoa dessa daí, aí você pega uma personificação, que é a consistência, né? A soma da vida que você teve dentro dos critérios familiares, dentro dos critérios religiosos, e aí você cria o quê? O dogma. Dentro do dogmatismo religioso e familiar, você cria o quê? O paradigma. Juntou o paradigma, juntou os dogmas, que é a verdade, a estrutura daquilo que é sagrado para você dentro de uma composição política, religiosa, ainda mais junto com essa personalidade, acabou.
não tem o que fazer. A pessoa muitas vezes ela passa por uma situação de desequilíbrio muito grande na vida dela, ela não aprende. A vida começa a torcer ela, porque se não é pelo amor, ela vai aprender pela dor. Então quando o amor, né, a condição amorosa que ela está tendo para ela poder falar, pô, eu preciso mudar, eu preciso trazer mais um pouco de flexibilidade para mim. E essa flexibilidade eu começo a perceber que nem tudo é da forma como eu quero que seja. Não é? 8 bilhões de pessoas povoando o globo terrestre e nem tudo é do jeito como você quer. Se a gente atravessar a fronteira aqui, não precisa nem da fronteira, vamos pegar aqui estados. Quando você atravessa, não precisa nem estado. Quando eu saio de Valinhos, que eu chego em São Paulo, a dicção, né, o palavreado já muda. Olha só, então já há uma mudança. Agora você imagina a título de que você queira que a outra pessoa tenha as mesmas condições de compreender da forma como você compreende, as mesmas questões de entender e fazer da forma como você quer ser entendido e tendo feito, e assim gera. Então cria-se o desequilíbrio. E normalmente essa pessoa, ela se torna até uma pessoa tóxica perto de nós. É normal dela. É ela normal, quando junta a personalidade dela, ainda junta o dogmatismo e junta ainda os paradigmas que ela criou pela consistência da família, da religião e da política ou da sociedade. Perceba que se ela se atrelar a algum movimento que seja político ou religioso, aquilo que encarece em verdades para ela, meu Deus do céu, é uma pessoa que é perigoso até cometer atrocidade na razão dela, e aí cria-se todo um desequilíbrio ainda maior, porque como ela é uma pessoa sempre o mundo girar para ela, então ela é o tipo de pessoa que nunca ela vai querer criar a flexibilidade de entendimento. E aí ela vai passar por essas pedregadas aí que acontecem, esses paranauê louco que acontecem na vida. Então é aqui que a gente tem que ficar muito atento. É aqui que a gente tem que começar a criar um sentimento de flexibilidade. É aqui que a gente começa a crescer. É aqui que a gente começa a evoluir. É aqui que a gente começa a entender qual é a minha linha tênue, até onde eu posso ir. E aí começar, bom, eu tenho condições de ultrapassar isso daqui? Eu não tenho condições de ultrapassar isso daqui? Então, eu não tenho, mas aqui é o meu limite, porque se eu passar disso daqui eu vou perder a cabeça, eu vou virar no giraia, eu vou ficar tudo esquisito, aí o negócio vai entortar, vai perder a amizade, acabou, confusão. Então aqui é o meu limite, entendeu? Rodrigo, e se a situação me fizer ultrapassar do limite? Ué, vai embora, vai ficar ali fazendo o quê? Vai debater?